A Constituição de 1934. A nossa Constituição está completando 80 anos de vida. Caramba, Paulo, como é recente a nossa Constituição? Essa é a nossa Constituição atual? Não! O Brasil vai ter diversas Constituições. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, primeiro, vamos nos localizar no tempo e espaço. Constituição de 1934. Opa, Brasil, década de 30. Você, aluno X esperto, já sabe. Estamos vivendo a Era Vargas. Aquele período que vai de 1930 a 1945. Então, aqui, contexto histórico, Era Vargas. Vamos ser um pouquinho mais específico. Quando a gente fala de Constituição de 34, a gente precisa estudar a Revolução Constitucionalista de 1932, ocorrida em São Paulo. Alguns livros didáticos vão dizer assim, a Revolução Constitucionalista ocorreu porque Vargas estava demorando muito para convocar uma Assembleia para elaborar uma Carta Constitucional. Lembrando que Vargas, quando assume, através daquele golpe, que a gente chama de revolução, mas que de revolução não tem nada, ele vai suspender a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, a segunda do Brasil, a primeira republicana. Vargas suspende essa Constituição e começa a governar através de decretos. Ou seja, o Brasil não tem Constituição. Então, Vargas está num governo provisório. Aí o livro diz assim, por isso que teve a Revolução Constitucionalista. Os paulistas estão querendo uma Constituição. Tá certo, mas é só isso? Não. Vamos aprofundar um pouquinho mais. São Paulo, olha só, desenha até uma carinha, tá triste com Vargas. Por que tá triste com Vargas? Primeiro, centralização. Se a gente tivesse que escolher apenas uma palavra para definir o período Vargas, a palavra é centralização. O Vargas vai centralizar o poder. Aquela história lá na Primeira República, ou República Velha, de que Minas e São Paulo estão revezando no poder, não, morreu. Quem manda é Vargas. Um grande exemplo nisso vai ser a política do café. São Paulo, grande produtor de café, detinha esse poderio, controlava a economia do café. O Vargas vai tirar esse poder, o Instituto do Café do Estado de São Paulo, que dominava essa política, e Vargas cria o CNC, Conselho Nacional do Café, que depois passa a ser Departamento Nacional do Café. Ou seja, quem manda agora no café controla essa política, o governo federal. Não é mais São Paulo. Opa, São Paulo fica triste com isso. Agora, a política dos interventores, aquela política que o Vargas vai tirar os governadores dos estados e vai nomear interventores. Você, aluno X, sabe que interventor significa o quê? Militares. Opa! O Vargas vai nomear um militar para São Paulo. E ainda por cima um pernambucano. São Paulo vai ficar o quê? Vai ficar triste. São Paulo queria um governador, queria um interventor civil e paulista. Claro, que atendesse aos interesses da política de São Paulo. Outro, o governo provisório, é isso que a gente estava falando. Vargas está demorando muito para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição. Que governo provisório é esse, Vargas? Está provisório demais. São Paulo está triste. Mas São Paulo vai ficar alegre. Por quê? Getúlio vai fazer um carinho em São Paulo. Vai ocorrer essa Revolução Constitucionalista. A gente não vai falar disso agora, na aula de Vargas a gente fala melhor disso. O governo federal facilmente vai reprimir essa galera, aí que tem a surpresa. O Vargas vai ser muito brando, brando com a repressão. A galera pensou que o Vargas ia meter o cacete, nos paulistas. Não. O Vargas é malandro, é um político habilidoso. Ele sabe que precisa de São Paulo para governar. Ele não pode sair baixando o cacete nos paulistas. O que Vargas vai fazer? Depois ele vai nomear um interventor civil paulista, como São Paulo queria, e o mais importante, até que enfim o Vargas, através do decreto 21.402, de 3 de maio de 33, vai convocar uma eleição para ser formada uma Assembleia Nacional Constituinte. Está chegando a Constituição. No dia 15 de novembro de 33, é formada uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia que era formada por 214 representantes eleitos, mais 40 deputados classistas. O que é isso? São aqueles representantes das classes sindicais, Fazendo essa conta rápida aqui, de cabeça, dá conta, 254 representantes que vão formar essa Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Carta Constitucional. Mas antes eu tenho uma observação aqui importante para vocês, galera. Através do decreto 21.076, é claro que vocês não vão gravar isso. Nós vamos ter o Código Eleitoral de 1932. Por que isso é tão importante? Vai ser através desse código que vai ser estabelecido o voto secreto. Lembrando que lá na Primeira República o voto era o quê? Aberto. O voto feminino, olha a participação da mulher na política. A mulher vai começar a ter voz política.
Lembrando que voto feminino com restrição. Não são todas as mulheres que podem votar, ainda não. E mais, uma justiça eleitoral. Aquela velha história da Comissão de Verificação de Poderes, lá da Primeira República, o tal da degola, isso vai sumir. Beleza? Ah, Paulo, então você está dizendo que não tem mais fraude, acabou a fraude no Brasil. É claro que não. Hoje, em 2014, você pode falar que não tem mais fraude no Brasil? Não, só que consideravelmente vai diminuir muito esse processo fraudulento das eleições. Agora, vamos analisar os principais pontos da Constituição de 1934. Enfim, o Brasil tem uma Constituição, novamente, mais uma Constituição. Tivemos a reunião da Assembleia Nacional Constituinte, enfim, a Carta Constitucional. Alguns, porque nós temos 187 artigos, eu não vou falar dos 187 artigos da Constituição. Só lembrando que essa Constituição, ela vai sofrer influência lá da Constituição, lá da República de Weimar, lá da Alemanha. Aquela República de Weimar, aquele período compreendido mais ou menos no final da Primeira Guerra, até a ascensão do regime nazista, de 1919 até 1933, mais ou menos. E vai sofrer influência também da Constituição da Espanha, de 1931. Bom, principais pontos da Constituição de 1934. Algumas inovações. Quando a gente fala dessa Constituição, a gente lembra logo de uma palavra: social. Lembrando que, se na Primeira República diziam que a questão social é um caso de polícia, para Vargas a questão social é um caso de política. Não se esqueçam disso, imitando o nosso querido Zé Boni. Primeiro, as leis trabalhistas. O que é lei trabalhista? Eu botei aqui, mas engloba uma série de medidas. Jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, né? Descanso semanal, tudo isso, essas leis trabalhistas que foram lançadas lá no início da década de 30, né? Por Lindolfo Collor, lá em 1931. E ela vai estar aqui na Constituição de 34. Proibição do trabalho infantil. Menor de 14 anos está proibido de trabalhar. A regulamentação do trabalho feminino e infantil. Lembrando que quando a gente estuda a Primeira República, aquela greve geral de 1917, que a galera está lutando, principalmente as mulheres queriam que uma regulamentação do trabalho. As mulheres que trabalhavam de noite, de madrugada, que era muito perigoso, agora o trabalho noturno ele vai ser regulamentado. O menor de 16 anos, proibição do trabalho do menor de 14 anos, tudo isso são questões sociais dessa Constituição, beleza? Uma inovação também na área econômica. O Vargas, essa Constituição de 34, ela vai ser nacionalista, vai promover a nacionalização. As reservas minerais, quedas d'água, que Vargas dizia que eram pontos estratégicos para a soberania, né, do país. A questão da família, Vargas preservava muito essa questão da família. O casamento civil vai ter o registro obrigatório e gratuito. A questão também do ensino, olha uma inovação também, na parte da educação, ensino primário obrigatório e gratuito. Tudo isso são essas inovações que essa Constituição de 34 ela vem carregando. Um ponto interessante, né, que tange todas essas constituições, será o quê? O serviço militar obrigatório, que até hoje, né, consta desde a Constituição de 91, de 24, até a nossa atual Constituição. Isso é uma continuidade.